Depois destas coisas e desta fidelidade, Senaqueribe, rei da Assíria, invadiu Judá e citou as cidades fortificadas com a intenção de conquistá-las. Quando Ezequias viu que Senaqueribe tinha vindo e estava resolvido a atacar Jerusalém, decidiu em consulta com seus oficiais e os seus homens valentes tapar as fontes das águas que havia fora da cidade, e eles os ajudaram. Assim muito povo se ajuntou e tamparam todas as fontes, bem como o ribeiro que corria pelo meio da terra, pois diziam: por que viram os reis da Síria e achariam tanta água por aqui? Ezequias se animou, restaurou a muralha da cidade e construiu torres sobre ela. Levantou também outra muralha por fora, fortificou Milo na cidade de Davi e fez armas e escudos em abundância. Pôs oficial de guerra à frente do povo, reuniu-os na praça juntos ao portão da cidade e lhes falou ao coração, dizendo: sejam fortes e corajosos, não tenham medo, nem se assustem por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque conosco está alguém que é maior do que o que está com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear as nossas guerras. O povo se animou com as palavras de Ezequias, rei de Judá. Diga assim: fala a Deus, ao meu coração, e revela a Ele a sua palavra. Sempre adorando ao Senhor. Glória a Jesus. O mistério da vitória da igreja, a nossa vitória, não está como começa, mas como termina. Porque às vezes nós começamos bem e terminamos mal. Muitas vezes nós começamos com aquele fervor maravilhoso e de repente vem aquele tempo de frieza. No livro do Eclesiastes fala assim que há um tempo para tudo embaixo do céu. Mas há uma coisa que nós não devemos deixar que aconteça em nossa vida. Imagina assim, tempo de ser fervoroso e tempo de ser gelado. Fervoroso sim, gelado não. Porque uma coisa que Deus não aceita é o tempo frio. E nós vivemos um tempo que Israel passou por esse momento por quê? Porque Deus ele ama tanto o ser humano e a humanidade, que muitas vezes Deus deixa que aconteça as adversidades da vida, ou as coisas ruins, para que a humanidade venha reconhecer que eles precisam de Deus. Porque muitas vezes o homem e a mulher tem um bom salário, um bom carro, uma boa casa, uma vida estável, tem saúde, tem tudo, e ele acha que ele tem tudo aquilo porque ele merece. Não, é porque Deus tem dado vida para ele. Deus tem dado fôlego de vida para ele. Não é porque nós merecemos alguma coisa. E o tempo que o rei Ezequias tomou posse da nação de Israel foi justamente após o rei Oséias, filho de Elá. Ezequias tinha 25 anos quando ele começa a reinar sobre Israel, e reinou por 29 anos, segundo o livro dos Reis, capítulo de número 18. E que a primeira providência de Ezequias, quando ele entra no meio da nação, não foi sentar no trono de rei, não foi pegar o manto real, não foi pegar a coroa nem o santo. Diz a primeira coisa que ele fez foi derribar todos os altares que havia dentro da nação de Judá. Foi derrubar os postes de ídolo, foi derrubar todo tipo de abominação, de idolatria que havia dentro da nação, porque a nação era de Deus. E Deus não divide a sua glória com outras pessoas. Deus não divide a sua glória com outros deuses. Uma te amar e o outro lá te aborrecer. Então a primeira coisa que Ezequias fez, eu
O rei Senaqueribe se levantou contra ele e ele temeu. Ele disse: olha, pequei e vou pagar o que o Senhor me pediu, eu te pago. Porque o inimigo ele sempre vem com ameaça, com calúnia, com perseguição, para tirar aquilo que você tem de valor. Então ele vai ser bom te pagar o que você quiser. E o primeiro erro, ele tira 10.500 toneladas dos tesouros da casa do Senhor e 1.500 toneladas do palácio, e ouro, e dá para o rei. Ele tira o ouro que ele tinha forrado as portas e os umbrais da porta do templo, e dá para o rei Senaqueribe. Só que de repente ele se revolta e ele não quer essa submissão. No livro de Tiago, capítulo número 4, verso 7, diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Quando a Bíblia fala sobre sujeição, é obedecer a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. O rei Ezequiel não quer mais obedecer Senaqueribe, ele não quer mais andar segundo a lei do homem, ele quer andar segundo a lei e os estatutos de Deus. E diz que ele recebe, de repente, o rei Senaqueribe, ele furioso, ele chama um dos seus comandantes de campo e manda trazer um recado até a cidade de Jerusalém, que ele vai invadir a cidade de Jerusalém. E ele é tão ousado que ele diz assim: e os homens dessa cidade, assim como o rei, vão se alimentar do seu próprio esterco e beber da sua própria urina. Ou seja, colocando a imagem e a semelhança de Deus embaixo, humilhando. E ele diz assim: eu não creio naquilo que Ezequias falou. Que ele falou que o Deus dele, por acaso o Deus dele é aquele que ele tirou os altares e lançou fora. Se até hoje todas as nações não puderam nos deter, e aqui no tempo que nós fizemos em Laquis, imaginam que esse Deus vai nos deter. Só que ele não está falando com um Deus feito por mãos humanas, um Deus de pedra, um Deus de pau, um Deus de ouro. Ele está falando de um Deus que se aceita alto e sublime. Ele não estava falando com Deus qualquer. E diz que ele manda o seu general de campo. Só que na hora que ele faz a ameaça, diz que o comandante de Ezequiel, o seu mordomo, o seu magistrado, ele falou assim: olha, não fala isso, não fala dessa língua não fala do aramaico não, porque o povo vai entender, e isso vai causar pânico, vai causar medo. Fala em hebraico, que pelo menos o povo não entende. Mas aquele homem era terrível, e ele começa a ameaçar e começa a blasfemar contra o Deus de Israel. Sabe o que eu me lembro? Tipo assim, não conhece o Deus que eu sirvo e quer comprar briga com ele? Não sabe o Deus com o qual estou na presença dele e quer comprar briga com ele? É tipo assim, Golias não conhecia o Deus de Davi, e quando ele viu Davi, ele riu de Davi e falou assim: eu vi que um homem mandava em mim, ó menino, você não vai dar uma refeição para as aves do céu. E começa a amaldiçoar Davi e o Deus de Davi. Mas enquanto ele amaldiçoava, Davi o sondava, porque desde quando o inimigo começa a afrontar, fica em silêncio. Enquanto o inimigo afronta, vai adorando. Enquanto o inimigo afronta, vai adorando. Enquanto o inimigo afronta, vai adorando. Ele começa a trazer, porque o principal propósito do inimigo é nos humilhar. Só que Ezequias não entende. Diz que quando os seus mensageiros chegam com roupa rasgada, ele também rasga as suas vestes e fala para ele tudo que veio de ameaça de Senaqueribe. Diz que ele rasgou as suas vestes, se cobriu de pano e cinza. Ele, os anciões, vão até onde? Até o profeta Isaías. Quando fala o profeta, eu falo aquele que conduz a palavra de Deus. Quando vier a luta, não é para desistir, consulte a palavra de Deus. Quando vier a provação, não é para ficar desesperado, consulte a
do Senhor, que pelo mesmo caminho que ele chegou, aquele rei, ele voltaria. Ele achava que tinha afrontado um Deus pequenininho, mas era um Deus grande, aquele que a terra é o estrado dos seus pés. Mas como vencer o inimigo? Como vencer? Diz que há um exército de 185 mil homens contra a cidade de Judá, a cidade do leão, a cidade daquele que cuida dos seus, a cidade do Deus zeloso, a cidade do Deus Êxodo 14, e o Senhor pelejará por vós, e vós calareis. É a cidade do Deus grande, do Deus poderoso. Mas como vencer? E de repente, quando tudo o rei pensa que está tudo tranquilo, chega o rei com 185 mil soldados e começa a espalhar pelas campinas de Jerusalém. Mas nós precisamos vencer o inimigo. E o que faremos para vencê-lo? Porque hoje nós sabemos que o que a igreja do Cordeiro precisa, estratégia para vencer o inimigo. Nós estamos jejuando, estamos orando, estamos lendo a Bíblia, estamos recebendo revelações, estamos recebendo profecias, mas nunca vi um tempo de tantos cristãos desanimados. E não é tempo de desanimar. Vivemos no tempo de duas pessoas ou dois personagens na terra, as virgens loucas e as virgens prudentes. As loucas não se preocupam, mas as prudentes não enxergam a lamparina, não enxergam pelo fogo. Tem muitos passos aqui, passando provações, inclusive ameaças, não humanas, mas espirituais. Palavras que querem te abater. Se você sai desse Deus, por que tua casa está assim? Por que tua vida profissional? Por que a tua saúde? A tua vida sentimental? Por que você está vivendo esse tipo de coisa na tua casa, na tua família? Aonde está o teu Deus? Aonde está o teu Deus? Aonde está o teu Deus? Sabe que o pior momento que eu vivi na minha vida é aquele momento que você, muitas vezes, Deus te põe à prova, que você está numa grande luta e ninguém vem te ver. Parece que o pastor não ama mais, parece que o circulação não ama mais, a mocidade não ama, as crianças não amam, os obreiros não amam. Parece que muitas vezes ninguém, todos nos abandonaram e não restou ninguém. Mas não é isso. Não é que o irmão, o obreiro, o pastor ou a mulher do pastor, se você não ama, é que muitas vezes Deus está querendo um particular comigo e com você. Quem sabe Ele quer mostrar que Ele é na tua vida, na minha vida. E tem hora que vai faltar muita coisa, vai faltar saúde, vai faltar o dinheiro, vai faltar o trabalho, vai faltar os irmãos, vai faltar o ministério, vai faltar a igreja, mas Deus sempre estará conosco. Deus sempre estará conosco. Deus sempre estará conosco. E talvez você fale assim, mas como Deus está comigo? Como Gideão falou, e por que não sobreviveu tudo isso? Aonde estão as maravilhas que meus antepassados falaram? Se Deus está conosco, por que eu estou passando por isso? Se Deus está conosco, porque eu estou na porta dos leões. Se Deus está conosco, porque eu estou passando pelo fogo na fornalha. Se Deus está conosco, porque muito tem se levantado o calcanhar contra mim. Por quê? Porque Deus quer mostrar que Ele é na tua vida. Deus quer mostrar que Ele está na tua vida. Deus quer mostrar que Ele quer entrar na tua vida e quer mudar a tua história. Sozinho você não vai conseguir. Sozinho você não vai poder tentar de todo jeito. Nós vivemos um tempo de recessão no Brasil, que hoje em dia nós vemos estudantes que têm 2, 3 faculdades trabalhando de garçom, de balconista. Quem sabe ele estudou tantos anos para se formar e hoje um pouco ele
aprende o que é experiência. E toda luta, não adianta nada o homem conhecer a Deus se ele não tiver experiência com Deus. Se lembra que Jó, que é o homem mais fiel e mais temido do que o irmão Jó, que Deus falou assim: tu viste meu servo Jó, homem reto, íntegro, que foge da aparência do mau Deus para o testemunho desse homem. Ele conhecia, ele servia a Deus, ele obedecia a Deus, só que ele não conhecia a Deus. Pode ver que no verso 42 fala assim: Senhor, antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Te veem, né? Alava o jogo, vem cá. Os meus olhos te veem.